pode colocar um asterisco no identificador. A única coisa que é permitida é o underline. Então você pode pesquisar como funciona os identificadores e tal. E outro detalhe, o identificador não pode ter o mesmo nome de uma palavra reservada. Palavras reservadas são essas aqui. Por exemplo, void, o class, program. Você não pode criar um identificador com o mesmo nome de uma palavra reservada. Program não, program é uma classe, aliás. Se é parte de orientação a objetos, nós vamos ver alguma coisa parecida também. Bom, tipo, identificador. E essa variável pode ou não ter uma atribuição, mas no final sempre tem que ter um ponto e vírgula. Vou fazer aqui um outro caso com atribuição. Então vamos lá. Tipo, identificador e uma atribuição. Atribuição é quando eu vou colocar um valor dentro dela, para na hora que eu criar essa variável aqui, eu já vou deixar um valor dentro dela. Então vamos lá, coloco o sinal de igual, que é de atribuição, e o valor. Vou colocar aqui valor e ponto e vírgula. Esse valor vai depender do tipo de dado. Se for um tipo string, eu vou colocar um texto aqui. Se for tipo inteiro, eu vou colocar um valor inteiro. E daí por diante. Vamos aqui a um exemplo prático. Eu quero criar uma variável que guarde o número da chamada do aluno. Então vamos lá. Int num, identificador, posso colocar que palavra aqui eu quiser, lembrando. E eu quero que ele comece com o número 5 da chamada. E agora eu quero um tipo string, que é um tipo texto, para guardar o nome do aluno. Esse nome vai receber o Wendel. Observe bem o detalhe. Na variável num, eu apenas coloquei o número inteiro, sem nada. Não precisei colocar nada aqui em volta dele. Mas em nome, eu tive que colocar aspas no início e no fim da palavra que eu quis colocar. Por quê? No C#, quando você utiliza aspas duplas, ele entende que isso aqui é um string. Ou seja, se não tiver nada dentro das aspas, ele vai dizer, o valor vai ser null, ou seja, não tem nada. Se você colocar um espaço dentro dessas aspas, vai ter um string. Que string é? É um espaço. Lógico que ele não vai mostrar a palavra espaço, mas ele vai dar um espaço se você executar, né? E daí por diante. Eu vou mostrar aqui outro exemplo também com o caractere. Escrevendo a palavra caractere. Chá vai ser sexo. Qual vai ser o sexo dele? Masculino. Mas se eu colocar entre aspas, ele vai achar que é um string. Então isso vai dar um erro, porque ele não pode colocar um tipo de dado dentro de outro. É um tipo de dado diferente dentro desse aqui. Por exemplo, eu não posso colocar uma esfera dentro de um cubo. Por quê? Porque a forma geométrica é diferente. Então aqui eu não posso colocar um texto, que são uma sequência de caracteres, dentro de apenas um caractere. Então como eu vou fazer isso aqui? Bom, apenas identificando como caractere. Ele no C# você diz que que isso é um caractere usando apóstrofe, que é aspas simples. E observação, se eu colocar mais de um caractere aqui, ele vai dar erro, porque o char ele só aceita um caractere, seja número ou letra. Então vamos colocar aqui M. Tudo bem, mas se eu quiser mostrar isso aqui na tela, como é que eu vou fazer? Bom, lembrando da aula anterior, vamos usar o console.writeLine aspas para dizer que eu vou digitar uma coisa, vou colocar um texto na tela. Vou colocar aqui o nome do aluno Lembrando que até o espaço dentro do console é identificado. Então, dá um espaçozinho aqui
fecho aspas, mas eu quero juntar essa variável nome com esse texto aqui. Como eu vou fazer? Eu uso o operador mais, como se fosse fazer uma soma mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai concatenar a variável com o texto. Ou seja, ele vai juntar a variável com o texto. Mas o Wendel, se eu vou colocar aqui a variável nome, ele não vai mostrar a palavra nome? Não. Por quê? Quando eu uso a palavra nome, o identificador, então ele vai lá no identificador e diz, ó, o que é que tem aqui dentro? Aí a variável vai dizer, olha, aqui dentro tem a palavra Wendel guardada dentro da minha memória. Então ele vem, pega a palavra Wendel e joga aqui no texto. Mas se eu colocasse entre aspas, então o compilador ia identificar como texto. Então não ia procurar a minha variável. Só observação isso aqui. Eu posso juntar quantas vezes aqui, Wendel? Bom, quantas vezes você quiser. Você pode sair concatenando aqui número nome da chamada mais num. Pode sair fazendo tanto quanto você pode fazer assim, como fazer separado em consoles separados, certo? Vou fazer tudo junto aqui. Número da chamada, dá um espaço aqui. Sexo. Sexo M, masculino. E aqui vamos colocar um console.readKey. Relembrando, console.readKey, ele segura o terminal até eu apertar alguma tecla. Tudo bem? Então, relembrando aqui tudo, tipo de dado, identificador, valor, que é a atribuição. Então, na hora que eu chamar no console.writeLine, pedir para escrever a variável nome, por exemplo aqui, ele vai pegar o valor que está guardado dentro de nome e não vai mostrar apenas a palavra nome, tá certo? Então vamos executar. O nome do aluno é Wendel. Número da chamada 5 e sexo M, masculino. Beleza? Então é isso, já vão com 14 minutos a videoaula. Então, até a próxima videoaula, onde nós veremos a leitura de dados do usuário, tá certo? Você vai poder fazer no seu algoritmo aí, o usuário inserir um valor, para ficar mais dinâmico. Falou, até a próxima videoaula. Se gostou do vídeo, dê uma joinha aí, compartilhe no Facebook. A nossa página também está lá, publicando tudo certinho, de boa. Então, obrigado pela atenção e valeu!